Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos para os nossos estudos 2023, estamos recomeçando hoje, então que a gente possa aí ficar o ano todo estudando, aprendendo bastante, tá certo? Como de hábito nós vamos fazer a nossa prece e a gente vai começar o nosso estudo de 2023 falando um pouquinho do Livro dos Espíritos, tá? A obra basilar da nossa doutrina espírita. Vamos então à oração. Senhor e Mestre Jesus, recordamo-nos da tua figura excelsa, trazendo-nos a mensagem libertadora através do próprio testemunho em favor da humanidade. Te recordamos através da história do que foi registrado pelos evangelistas, dando asas à nossa imaginação, contemplando-o ainda na manjedoura, encarnado em novo corpo para a experiência terrena. Te recordamos nos primeiros dias de apostolado, o encontro com João Batista, a revelação de que eras o Messias. Te recordamos na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes, na cura do paralítico de Cafarnaum, na cura da filha de Jairo, na ressuscitação de Lázaro, na cura dos leprosos e, sobretudo, te recordamos na mensagem direcionada a toda a humanidade. O seu evangelho, trazido há mais de 2000 anos, que continua sendo um norteador para as nossas almas no que diz respeito à conquista da própria paz, a libertação da nossa consciência e o encontro com Deus, o Deus como Criador do universo e o Deus interior, que haveremos de encontrar à medida que conseguimos praticar em essência, em profundidade, o seu Evangelho. Te pedimos, Senhor, particularmente, especialmente, que em meio a tantas reflexões, a tantos estudos sobre a tua vida, sobre a tua proposta renovadora, que possamos nós, individualmente, tornarmos-nos mais sensíveis a esta sua proposta. Que possamos, no decorrer da nossa existência, aprendermos a deixar de lado um pouco mais a teoria, as pregações vazias, o verbo fácil que eclode da nossa boca, para movimentarmos as nossas mãos naquilo que realmente representa o amor, o movimento das mãos em benefício de quem sofre, o movimento do coração na direção de quem chora, o movimento da consciência na direção daquele que pela ignorância se distanciou das tuas pegadas e hoje encontra-se no desespero. Que possamos, Senhor, por fim, estarmos determinados a vivermos segundo os padrões do Teu Evangelho. Que possamos estar determinados, irmos além da crença
além da fé, além da certeza absoluta do teu exemplo, é experimentarmos as tuas propostas de perdão, de misericórdia, de amor, de bem-aventuranças, enquanto estamos vivendo no cotidiano. Por fim, Senhor, que o teu amor, o ápice da sua proposta, encontre espaço para nascer no terreno ainda árido do nosso coração, que esta semente possa vencer a secura da terra, a falta da irrigação da generosidade e brotar, e se possível for, crescer vigoroso, no sentido de que este amor possamos representá-lo na nossa vida todos os dias. Que assim seja. Bom, como nós sabemos, o Livro dos Espíritos é a obra basilar ou a obra básica da nossa doutrina espírita. Lançado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos traz no seu conteúdo a resposta dos Espíritos ou as respostas dos Espíritos às indagações de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec, o pedagogo, discípulo de Pestalozzi, queria adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Então o Livro dos Espíritos traz a resposta de 1019 perguntas, que o codificador teve o cuidado de elaborar, sobre os mais diversos assuntos, para nos orientar em nossa caminhada. E embora o livro tenha sido lançado no ano de 1857, nós ficamos impressionados com o seu conteúdo, que ainda é atual. Cada vez que lemos o Livro dos Espíritos, aprendemos algo novo. Também aprendemos com os Espíritos que o Livro dos Espíritos é uma obra que deve ser lida durante toda a nossa vida. Porque como se trata de uma obra com um conteúdo muito profundo, é natural que à medida que a gente releia uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, a gente tenha um entendimento e uma compreensão diferente. Embora as palavras que estejam lá sejam as mesmas, isto se explica pelo fato de estarmos evoluindo. Então é compreensível, entendível, que à medida que a gente evolui, ao reler o livro, a gente vai perceber, a gente vai entender uma colocação, uma mensagem, uma outra orientação, que até então não havíamos nos dado conta. Allan Kardec, na sua perspicácia, não é à toa que era professor, inicia o Livro dos Espíritos, na questão número 1, falando sobre Deus, fazendo a pergunta: o que é Deus? E nós então observamos a habilidade e a sabedoria de Allan Kardec, de não ter perguntado quem é Deus. Porque se a pergunta fosse formulada desta forma, poderíamos incorrer nos erros de algumas religiões, que colocam Deus como sendo alguém, já que a pergunta seria quem, alguém que castiga, que se irrita, que dá premiações, mas não. Allan Kardec pergunta o que é Deus, e ouve dos Espíritos a resposta,
a ser analisada até os dias atuais. Causa primária ou primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas. E aí Allan Kardec continua na sequência das perguntas, a número 2, a número 3, falando sobre o Criador. E na questão número 4, ele novamente mostra toda a sua sabedoria, perguntando aos espíritos talvez uma curiosidade que todos nós um dia tivemos, ou ainda temos: como podemos provar a existência de Deus? Eis aí uma questão de fundamental importância para a nossa fé. Talvez perguntar como provar que Deus existe seja até mais importante perguntar o que é Deus, porque de uma forma ou de outra todos nós acreditamos num Criador, ainda aqueles que não são religiosos. O próprio Albert Einstein, um cientista, revelou a sua crença em Deus. As pessoas obviamente podem dar nomes diferentes: o Ser Supremo, a Luz Maior, o próprio Criador. Entretanto, estamos falando de uma inteligência que vai para além do nosso conhecimento. Então é na pergunta 4 que Allan Kardec aprofunda, perguntando: como podemos provar que Deus existe? E os espíritos respondem num axioma que aplicais às vossas ciências: observai que todo efeito tem uma causa. Aquilo que não tem como causa o homem, a própria razão vos responderá. E essa resposta é de uma beleza extraordinária, porque os espíritos, usando uma simbologia, usando uma expressão do dia a dia, conseguem mostrar como é fácil provar que Deus existe. Aliás, depois desta resposta do Livro dos Espíritos, da questão número 4, a grande dificuldade para qualquer estudioso que não tenha nenhuma limitação no campo intelectual, que não tenha nenhum preconceito, não é provar que Deus existe, mas é provar que Ele não existe. Num axioma que aplicais às vossas ciências, observai que todo efeito tem uma causa. Ponto. Isso quer dizer que tudo o que nós vemos é efeito. Se nós olhamos para este salão, admiramos a construção, achamos o salão bonito, bem pintado, bem elaborado, bem construído, nós estamos falando do efeito. E se nós formos buscar a causa, nós vamos encontrá-la no arquiteto, no pedreiro, em todas as pessoas que construíram o salão. O efeito e a causa. Se eu olho para esse púlpito, admirando a sua beleza, dizendo que é um púlpito bem feito, que atende às necessidades, eu estou falando do efeito. E eu vou encontrar a causa quando eu busco o marceneiro, o montador, aquele que confeccionou este material que nós estamos usando. No entanto, quando nós observamos as estrelas, quando nós observamos a própria Via Láctea, quando nós observamos o Sol, que se estivesse alguns quilômetros mais distantes da Terra, não permitiria que houvesse vida aqui, porque morreríamos de frio. Mas, em contrapartida, se o Sol estivesse numa distância um pouco menor, também não existiria vida na Terra, porque não suportaríamos o calor. Então, quando contemplamos o Sol, a Lua influenciando nas marés, o próprio mar, a natureza, o instinto dos animais, os planetas, os sóis, a galáxia, estamos falando de efeito. Onde a causa? Se não em Deus, já que não é obra do homem. Allan Kardec, para além de outras tantas questões, iria abordar nas referidas perguntas 84, 85, 86 e 87,
sobre o mundo espiritual. Iria ele perguntar: o mundo dos espíritos forma um mundo à parte, além daquele que nós vemos? E os espíritos iriam responder: sim, os espíritos formam o mundo das inteligências incorpóreas, ou o mundo dos espíritos. E ele iria continuar nas questões seguintes: poderia o mundo material deixar de existir sem que isso afetasse o mundo espiritual? E a resposta é contundente: sim, porque o mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo. E a partir desta resposta dos espíritos, nós compreendemos que o que nós vivemos na Terra, de certa forma, é um matrix. Nós não vivemos a verdadeira vida, nós não vivemos a realidade. E se porventura, como pregam algumas religiões, ocorresse o fim do mundo, viesse o apocalipse e todos nós morrêssemos, não haveria problema algum, porque este não é o mundo normal primitivo, este é o efeito, é o mundo da matéria, é aquilo que representa a cópia do verdadeiro mundo, o mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos. Para mais além, Allan Kardec, agora preocupado com a evolução do ser humano, saltando para a questão 621, a pergunta é crucial: onde está escrita a lei de Deus? E talvez Kardec estivesse preocupado em saber em qual livro, em qual religião, em qual filosofia o homem devia se debruçar para ter um entendimento e uma compreensão mais profunda sobre a própria vida, sobre os mecanismos que regem a nossa existência. E talvez Kardec tenha se surpreendido quando houve dos espíritos a resposta na consciência. E a partir daí, como havia sido dito lá no início da própria obra, o Livro dos Espíritos, nós entendemos que as leis de Deus são imutáveis, elas não se alteram, elas não mudam. E à medida que nós vamos evoluindo, aos poucos, ampliando a nossa consciência, nós vamos compreendendo melhor as leis do Criador. E aí nós entendemos que estas leis estão na nossa consciência, e não exatamente em livro algum. Allan Kardec, mais tarde, preocupado com a questão do karma, do destino, iria indagar agora na pergunta 843, o homem tem livre arbítrio dos seus atos? E mais uma vez os espíritos iriam dizer sim, se ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de agir. Se o homem não tivesse livre arbítrio, ele seria uma máquina. E por ali nós entendemos que a nossa vida se divide em duas realidades: os processos kármicos, aquilo que nós chamamos de destino, aquilo que está dentro de uma programação, que na verdade é um processo de resgate da nossa própria consciência, aquilo que é inevitável dentro dos processos, mas também temos o poder de escolha. Também fazemos as nossas escolhas e com base nessas escolhas, podemos complicar ou descomplicar a nossa própria existência. E à medida que vamos folheando o Livro dos Espíritos, vamos encontrar os mais diversos temas sendo abordados pelo codificador, como por exemplo a importância da prece. Quando Allan Kardec vai indagando aos espíritos sobre a prece, e ali nós ouvimos dos benfeitores que a prece é um momento de comunhão das criaturas com o Criador. Nós entendemos que eu posso me direcionar a um cemitério, acender uma vela, colocar uma flor e orar pelo meu ente querido. Mas eu também posso fazer isso dentro do meu quarto, sem nenhum movimento externo, porque a prece é sobretudo um movimento interno. Quando nós estabelecemos uma conexão com a divindade, e esse movimento independe do lugar físico material que nós estamos. Aprendemos com Kardec também no Livro dos Espíritos
a respeito do céu, do inferno, do purgatório, ensinado por muitas religiões. O próprio Allan Kardec, que mais tarde também iria escrever O Céu e o Inferno, à luz do Espiritismo. E aprendemos nas últimas questões do Livro dos Espíritos que não existe, na concepção de muitas religiões, o inferno como sendo um local de sofrimento eterno. Como também não existe esse céu, ao qual desfilaríamos de asinhas, batendo ao sabor do vento, demonstrando a nossa pureza de alma, onde ficaríamos de braços cruzados pela eternidade. Aprendemos com os Espíritos no Livro dos Espíritos que o nosso inferno é a nossa consciência de culpa, que podemos estar no corpo e viver no inferno, como podemos estar no corpo e viver no céu, a depender justamente daquilo que construímos a favor de nós mesmos, ou daquilo que destruímos a favor da nossa própria existência ou contra ela. É no Livro dos Espíritos em que Allan Kardec se preocupa em abordar a reencarnação, a justiça da reencarnação, quando indaga aos benfeitores e ouve deles a explicação de que reencarnação é lei de Deus, sendo lei de Deus é imutável, e por ali nós vamos compreendendo que em todos os planetas existe a reencarnação. Obviamente que nos planetas mais evoluídos, uma reencarnação mais leve, mais suave, sem tantos karmas. E quando falamos dos planetas, por que não recordar a pergunta 55, onde Allan Kardec, em 1857, aborda um tema que até hoje é discutido: existe vida fora da Terra? Será que estamos sozinhos no universo? Quantas e quantas contradições sobre este tema. E na questão 55, ele pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta: sim. E o homem está muito distante, como ele pensa, de ser o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. E a partir dali nós vamos compreendendo que sim, existem os mundos que são habitados em condições melhores do que a Terra, em condições piores do que a Terra, e em condições semelhantes à Terra. E nesta relação com os espíritos, mais tarde eles iriam explicar a Allan Kardec, quando falam da escala espírita, ou a hierarquia espiritual, as várias classes de espíritos, explicando a Kardec, por volta da questão 86, 87, que os espíritos estão em toda parte, mas eles não vão a toda parte. Disseram a Kardec que os bons vão a toda parte, mas os inferiores têm a sua liberdade cerceada, porque não podem atingir os páramos que habitam os espíritos superiores. E o Livro dos Espíritos vai nos oferecendo, vai nos presenteando com inúmeras explicações, talvez curiosidades sadias que até aquele momento nós nunca havíamos obtido uma resposta, conseguimos alcançar no Livro dos Espíritos, que de uma forma sucinta é verdade, mas não menos profunda, ficamos sabendo que sim, os animais têm alma. Sim, ficamos sabendo que o nosso gato, que o nosso cachorro, que o animal de estimação que nós amamos tanto, ele também não acaba com a morte, ele também não deixa de existir. Existe ali o que os espíritos cientistas iriam chamar de princípio inteligente, e que nós chamamos apenas de alma. O que nos é importante saber é que os nossos animais, eles têm uma alma, eles desencarnam, eles reencarnam, que os animais
estão no processo evolutivo, porque o espírito passa pelo reino vegetal, animal, até chegar na condição humana. Allan Kardec, por isso, iria indagar: o que é o espírito? É o ser inteligente do universo. Considerando que os animais também têm inteligência, uma inteligência que se resume no instinto, obviamente porque os animais não conseguem ter um pensamento em sequência, mas movidos pelo instinto, nós vamos encontrar nos animais também a presença da inteligência, ainda rudimentar, porque trata-se do princípio inteligente e não exatamente do espírito, como ser inteligente do universo, colocado para Allan Kardec e colocado para todos nós. E vamos aprendendo que esse princípio inteligente segue o seu processo evolutivo, até que, depois de milênios e milênios e milênios, quando nós não estivermos mais aqui, aquele ser que habitou um corpo de um animal irracional, passa a habitar os corpos humanos. E aí, mais uma vez, tratando da questão do perispírito, tratando da questão dos elementais, nós compreendemos através do Livro dos Espíritos onde está o elo de ligação dos animais com o homem, porque nós nunca compreendemos bem onde está esse elo. A ciência nunca soube nos explicar com clareza onde a conexão do reino animal para o homem. E aí os espíritos, então, uma vez mais, de forma sucinta, vão explicar a Kardec que esta conexão se estabelece no mundo dos espíritos, que entre o princípio inteligente que habita os animais e o espírito propriamente dito que habita o corpo humano, os corpos humanos, nós temos ali os chamados elementais, os seres que nós aprendemos a conhecer como os fadas, gnomos, aqueles que vivem nas florestas, aqueles que cuidam dos oceanos, aqueles que cuidam dos fenômenos da natureza, são seres que estão em transição entre essas duas realidades da evolução humana. É com o Livro dos Espíritos que nós vamos aprender a respeito dos corpos espirituais. Evidentemente, Allan Kardec se limitou a falar do perispírito, o que nós hoje conhecemos mais popularmente como corpo astral. E aquela imagem do abacate, do caroço, da polpa e da casca, ensinando-nos que nós temos o corpo, o perispírito e o espírito, para nós serviu para termos uma amplitude maior de entendermos como é o funcionamento desta conexão corpo, mente e espírito. O Livro dos Espíritos fala-nos a respeito da morte, esclarecendo-nos, sim, que pode haver uma perturbação depois da morte. Porque Allan Kardec também iria perguntar: quando a pessoa morre, ela imediatamente recupera a consciência? E os espíritos respondem: imediatamente não é bem o termo. É natural que o espírito tenha um período de perturbação. E quando Allan Kardec volta a indagar: mas quanto tempo demora essa perturbação? A resposta é perturbadora. Porque quando Allan Kardec quer saber quanto tempo nós podemos ficar perturbados, depois da morte do corpo físico, perdidos, eles respondem: desde alguns minutos até alguns séculos. E aí então, ficamos espantados em saber que há pessoas que deixam o corpo como se tivesse trocado de roupa. Morrem aqui para acordarem ali. Desencarnam hoje
para daqui 2 horas estarem festejando no mundo dos espíritos, reencontrando com os velhos amigos que precederam a grande viagem. Mas também aqueles que, embora tenham morrido, não conseguiram desencarnar, estão a voltas com os próprios restos mortais, ou estão apegados demasiadamente à matéria, ou ainda estão conectados, vinculados a regiões de sofrimento do astral, e ali vinculados a estas regiões, sofrendo pela ignorância e pela conduta equivocada que deram às suas vidas. É no Livro dos Espíritos que Allan Kardec vai separar, vai deixar um espaço para fazer mais de 10 perguntas a respeito do suicídio, do quanto o autoextermínio é uma atitude que em nada favorece aquele que decide pelo ato, já que a vida continua. E Allan Kardec insiste, mesmo os espíritos dizendo que o suicídio não é um caminho, não é uma saída, Allan Kardec, na sua, repito, perspicácia, vai perguntando: mas a pessoa que se mata porque não queria sofrer, e a pessoa que se mata porque perdeu tudo, e a pessoa que se mata porque perdeu a graça de viver, existe em algum caso que o suicídio é perdoável, no sentido de não gerar consequências funestas para quem o praticou? E os espíritos continuam dizendo que não há nada, absolutamente nada, que possa justificar o autoextermínio. Nós vamos encontrar na última parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec resolve condensar as leis de Deus, e é ali que nós vamos ouvir sobre a prece, na lei de adoração. É ali que nós vamos ser informados que todos nós temos que trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, lei do trabalho. E é justamente na lei do trabalho que os espíritos vão explicar que do trabalho material todos nós temos o direito de nos aposentar e descansar. Se não morarmos no Brasil, eu acrescentaria isto, aqui até os 100 anos e ainda com dificuldade. No Brasil nós aposentamos quando conseguimos, para arrumar mais 2 empregos, para comprar os remédios, que são muitos na terceira idade. Todavia, se você tiver sorte de não morar no Brasil e morar num país de primeiro mundo, nós temos o direito de parar de trabalhar, mas não do trabalho espiritual, não do trabalho de caridade. Enquanto houver forças, temos que trabalhar. E quando Kardec pergunta: mas qual é o limite para uma pessoa fazer o bem, para uma pessoa fazer a caridade, qual é o limite? Eles respondem: o limite das próprias forças. O que é que você pode fazer? Não há ninguém que não possa fazer o bem, ainda que uma pessoa esteja em cima de uma cama, sem poder se mexer, sem poder ir para lugar nenhum. Através da prece, através da oração, ele pode ajudar alguém, porque quando ele ora com fervor, ele se conecta ao mundo dos espíritos e recorre à divindade para ajudar quem precisa. E falando em conectar-se com a divindade, nós recordamos que é no Livro dos Espíritos que nós aprendemos sobre os nossos anjos da guarda. É no Livro dos Espíritos que nós aprendemos que existe uma diferença entre anjo da guarda, espírito familiar e espírito simpático. Porque Allan Kardec pergunta se é tudo a mesma coisa, e os espíritos dizem não. O anjo da guarda é aquele espírito que te acompanha desde o nascimento e que vai te ajudar particularmente em todos os desafios da sua vida. Todos nós temos um anjo da guarda. Espírito familiar é aquele que pode te auxiliar secundariamente, com a permissão do anjo da guarda. É a sua avó, o seu bisavô, o seu tio, o seu pai, a sua mãe, que já desencarnou e que vez ou outra te visita
no intuito de te ajudar. Já o espírito simpático, como a própria palavra define, é aquele que estabeleceu uma simpatia por você e que por afinidade está lhe acompanhando. E aí pode ser tanto um espírito mau como um espírito bom, porque estamos falando de simpatia, não necessariamente de coisas boas. E aí, quando nós vamos estudando esta questão do anjo da guarda, nós vamos descobrindo que não é o anjo da guarda que nos abandona. Na verdade, não há esse abandono. O que existe é um respeito ao nosso livre-arbítrio. Todo amigo, quando não é ouvido, ele se afasta para que a pessoa faça suas próprias escolhas. É o anjo da guarda na nossa vida. E por fim, é no livro dos Espíritos que nós vamos aprender sobre a lei do amor. A lei do amor ao próximo, da caridade. O que Allan Kardec iria indagar na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E ali nós temos em síntese o que é a caridade: a capacidade de amar as pessoas como elas são. Entendemos que o livro dos Espíritos apresenta-nos toda a parte filosófica da doutrina espírita, englobando ali também toda a parte científica, embora teríamos mais tarde a Gênese, obras póstumas, o próprio Céu ou Inferno, que também vai fazer a abordagem científica. E teríamos então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a síntese do Novo Testamento, as propostas de Jesus, que aqui citamos na prece inicial, sendo orientadas pelos Espíritos. E aí então, temos no Evangelho, e gostamos de usar essa palavra, o roteiro do perdão, do amor, da própria indulgência, da caridade num sentido mais amplo, porque nos apresenta também a caridade para com os criminosos, em todos os seus capítulos. Desta forma, poderíamos dizer que a doutrina espírita, embora todo o Pentateuco seja importante, as 5 obras da codificação, somadas à Revista Espírita, também produzida por Allan Kardec, poderemos dizer, sem medo de errar, que o livro dos Espíritos, no aspecto filosófico, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no ponto mais religioso, são as 2 referências para prosseguirmos em nossa jornada sem medo de errarmos. Evidentemente que existem outras filosofias, evidentemente que o Espiritismo, como afirmou Emmanuel, não seria a religião do futuro, mas seria o futuro das religiões. E aí nós percebemos a grande diferença. O Espiritismo não é o futuro, porque ele não tem a pretensão de deter a verdade em si, mas é o futuro das religiões no sentido do que hoje nós aprendemos no Espiritismo, será aprendido daqui a algumas décadas em todas as religiões, como a existência de Deus, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos e a própria reencarnação. Temos aí os princípios básicos da nossa querida e abençoada doutrina espírita. E eu aqui quero, para encerrarmos esse nosso primeiro estudo, plagiarmos uma frase de um amigo que nós consideramos retratar uma grande verdade, que doutrina espírita hoje, ela é um tripé: Kardec,
como aquele que nos direciona. Sempre vamos buscar em Kardec. Na dúvida sobre mediunidade, nós vamos no livro dos médiuns. Na dúvida sobre a conduta, nós vamos no livro dos espíritos. Na dúvida sobre a atitude que está em sintonia com a proposta do Cristo, nós vamos no Evangelho. Kardec, Chico Xavier, o homem chamado amor, que é o grande responsável pelo Brasil ter se tornado o maior país espírita do mundo. Depois de Allan Kardec, sem nenhuma sombra de dúvida, Chico Xavier é o grande responsável pela doutrina espírita ter chegado onde chegou. Dos milhares e milhares de centros espíritas construídos pelo Brasil afora, devemos muito à figura de Chico Xavier. Considerando que ele tenha sido, e nós acreditamos nisso, a reencarnação do próprio Allan Kardec, compreendemos que Kardec veio com a missão teórica de codificar o Espiritismo, e Chico Xavier, a mesma entidade, o mesmo Espírito, veio para mostrar como é que se faz na prática. Há duas faces do mesmo Espírito. E entre Kardec e Chico, nós teremos que ter a figura inapagável de Jesus. Embora possamos aqui, neste momento, sermos, por muitos, considerado exagerado, como dizia a canção de Cazuza, não é exagero dizer que em pleno ano de 2023, século 21, as trevas têm mais do que nunca como objetivo calar Jesus. Calar Jesus. Os mais atentos percebem na presença do comunismo, do socialismo, da ditadura disfarçada de democracia, percebe nos meios de comunicação, nas intenções camufladas, uma clara intenção de calar Jesus. Evidentemente não calarão, mas se formos covardes, calarão a nós, que somos os representantes do Cristo. E que a gente possa ter então Jesus como a nossa referência maior. No Espiritismo, o mais importante não é mediunidade, é Jesus. O mais importante é Jesus. Porque a doutrina espírita, por mais bela que ela seja, sem a figura de Jesus, é uma mera filosofia, incapaz de promover as mudanças internas que todos nós teremos que fazer para a construção de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado e até o próximo estudo. Que assim seja. Valeu, pessoal. Sexta-feira tem palestra.